Boa noite, amigas e amigos do grupo de estudos Oração Ação. Estudar, nos encontrar, nos aprofundar na vida. É um convite maravilhoso. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Com o maior prazer, com a maior alegria, estamos aqui para fazer exatamente o que precisamos fazer nesse momento. Recalcular a rota, como dizem os aparelhos geolocalizadores. Sempre que nos perdemos, precisamos parar para analisar o que temos feito, reorientarmos, recalcularmos a rota. Hoje viemos pensar a respeito disso mesmo. O que é a iluminação? O que é a evolução, a elevação, a salvação, como alguns chamam? Onde ela se dá? Em que momento? Através de que processos? É muito interessante pensar a respeito disso. Praticamente todas as religiões, e no Ocidente, especialmente o cristianismo, mas na mitologia grega também existe o castigo, o inferno, com nomes diferentes. No hinduísmo, na mitologia grega, há um lugar de punição. Somos chamados, segundo Jesus, segundo a Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós, porém, o recriamos. Recriamos Deus à nossa imagem e semelhança. Esse Deus de punição, de ira, esse Deus dos exércitos, esse Deus que mata os nossos inimigos, evidentemente não existe. Evidentemente é uma criação nossa. Que os sacerdotes, que os dirigentes e os generais criaram para incutir no povo uma mentalidade de mais aguerrida, mais guerreira, mais assassina. Assassinatos em nome de Deus. É uma tristeza, não é? Que se tenha feito isso. Pois então, precisamos discutir se não é pela punição, se não é por castigos eternos que nós seremos punidos, e nem por castigos eternos que nós seremos regenerados, elevados, expandidos, salvos. Como é que isso se dá? Nossa cultura religiosa vem sendo formada há milênios, em diferentes culturas, em diferentes contextos, em diferentes religiões. Deus, porém, como revelou Jesus, Deus é amor. Deus, sendo amor, nos traria tortura a seus próprios filhos? Deus, ensinando perdão infinito para nós, iria Ele mesmo jamais perdoar um erro cometido nosso? Como conceber Deus assim, um pai tão rigoroso, tão sádico?
Se nós mesmos, o que mais queremos quando nossos filhos erram é que eles reparem seus erros, aprendam com seus erros e sigam em frente. Se Jesus dizia aos pecadores, vá e não erre mais, como conceber esse Deus torturador, rígido, sádico, que nos faz sofrer por toda a eternidade por pecados cometidos em pouco tempo, em frações, em dias, em horas? Tem alguma lógica isso? Será que já não é momento de nós nos libertarmos desse Deus antropomórfico? Exatamente para termos coragem de nos fazer nós, nos transformar nós, nos reformar nós, à sua imagem e semelhança? Vejamos, tomara que já seja tempo para todos nós disso, não é? São as perguntas hoje, 224 e 225 desse O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier. Questão número 224 diz assim: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Há alguma atividade, há uma continuidade do processo de aprendizado, de elevação, de expansão da consciência após a morte? Isso é uma novidade. Essa possibilidade, essa realidade trazida através da mediunidade de Chico Xavier, que há colônias espirituais, postos de socorro, trabalho por toda parte, estudo por toda parte. E estudantes e trabalhadores por toda parte. Foi uma surpresa para muita gente. Até hoje as pessoas, quando leem pela primeira vez Nosso Lar, ou um romance espírita que aponta para essa realidade, algumas se indignam. Mas como assim? Depois de morrer ainda vou ter que trabalhar? Depois de morrer ainda vou precisar estudar? E perguntamos nós, como poderia não ser assim? Então nós, criados à imagem e semelhança de Deus, sendo portanto eternos, teríamos trabalho e aprendizado e ensino apenas em 90 anos de vida? 100 anos que seja? O que são 100 anos à luz da eternidade? Mesmo para os reencarnacionistas que acreditam, portanto, no retorno das criaturas em novas vidas, o que nós faríamos nesses intervalos tão variados, mas digamos, de 20, 50, 100, 200 anos entre uma encarnação e outra? O que acontece na pátria espiritual? Vejamos a resposta de Emmanuel. Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Aprendemos, servimos, estudamos, trabalhamos no mundo espiritual. Como revelou André Luiz e Chico Xavier em Nosso Lar,
Há inclusive uma espécie de remuneração. Uma remuneração cá entre nós revolucionária. A ideia da igualdade, por exemplo, ela é perseguida por todas as ideologias. Os liberais falam que todos são iguais perante o mercado. Os socialistas, comunistas, dizem que todos são iguais perante o Estado. Mas em nenhuma parte, nem num campo nem em outro, há uma igualdade tão clara e tão justa como a descrita em nosso lar. Qual é essa igualdade? Ganha-se a remuneração por hora trabalhada, independente da função exercida. Do governador de nosso lar até o espírito recém-chegado, mais rude, todos ganham por hora trabalhada. É o bônus hora, o nome que essa remuneração assume ou assumia ao tempo em que foi redigido o livro Nosso Lar. É com base nesse bônus hora que a pessoa ganha direitos, como de visitar outras colônias, de visitar a terra, entre outras possibilidades. Bônus hora, remuneração igual. Quanto custa a sua hora? Imagine a terra assim. Se o presidente da República, se o presidente de uma empresa multinacional, de um banco, ganhasse o mesmo por hora que os encarregados da limpeza, que os enfermeiros, que os professores, que os coletores de lixo. Imagine. Não é revolucionário isso? Não é mais avançado do que todos os avanços, pretensos avanços, propostos pelas ideologias e pelas utopias humanas? Então, faz-se avanços no mundo espiritual pelo estudo e pelo trabalho, pelos encontros com espíritos familiares, com inimizades, com pessoas que foram prejudicadas por nós, ou que nós prejudicamos, ou que nos prejudicaram, inclusive em preparação para a encarnação, durante a qual se propõe, na pedagogia divina, a consolidação desses aprendizados. Porque o esquecimento e o apelo da carne dão uma dimensão para a experiência vivida na matéria muito importante para esse avanço, salvação, expansão, crescimento espiritual. Pergunta 225. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Vejamos a resposta de Emmanuel. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Aqui, então, Emmanuel traz a sua preferência pelo termo iluminação contra a terminologia humana teológica de salvação. Considerando esse aspecto real, continua ele, do problema de, entre aspas, salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou
todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e a sabedoria universais. Veja que interessante. Jesus é o modelo supremo, diz ele. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Aplicação. Em completa consonância com Jesus, que diz, por exemplo, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Aqui, Emmanuel vem falar da aplicação do Evangelho. Avaliem vocês, amigas e amigos, como é importante não apenas trabalhar e estudar, mas trabalhar, estudar, conversar, fazer arte, viver em todo tipo de situação, atividade, à luz do Evangelho, com a perspectiva do amor vivido por Jesus. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Foi o novo mandamento trazido por Jesus a seus discípulos no último momento de seu messianato na terra. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, de beleza e prazer, acrescentaríamos nós, são os ideais de felicidade humanos. Recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Diga-se que essa passagem tem sido muito mal interpretada. Em primeiro lugar, as pessoas confundem o Cristo com os cristianismos, supondo que Jesus tenha querido dizer com isso que só os cristãos podem alcançar a elevação, podem chegar a Deus. O que seria um absurdo. Porque nem cristianismo, como nós conhecemos hoje, existia ao tempo do Cristo. Cristo não era nem podia ser cristão. Nem a palavra cristão existia naquele tempo. Em Atos dos Apóstolos, se vê o relato do momento histórico muito posterior ao desencarne de Jesus, em que foi cunhada a palavra cristão. O papado, a organização da Igreja Católica como conhecemos hoje, resulta de séculos depois da morte de Jesus. O protestantismo, então, 1,5 milênio, 1.500 anos depois de Jesus, é que veio o protestantismo. Confundir o Cristo com o cristianismo é um erro terrível
que muitos cometem. Muitos se colocando como anticristãos ou mesmo ateus em oposição ao cristianismo, sem a lucidez de Mahatma Gandhi, que tem uma frase perular que diz: amo o Cristo, temo os cristãos. Ele, Mahatma Gandhi, sabe seguir a orientação de Jesus quando diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tendo esse discernimento entre o humano e o divino, inclusive nas escrituras, nas religiões. A maioria dos cristãos não sabe fazer essa diferença. Diz Emmanuel, terminando o seu raciocínio aqui: no turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. A minha interpretação é que Jesus, o símbolo máximo de uma criatura una com o Criador, ele disse: meu Pai e eu somos um, e disse também: Deus é amor. Podemos interpretar essa fala de Jesus que o amor é o caminho da elevação espiritual. Que o amor é a verdade de tudo. O sentido da vida, a motivação de todos os gestos. A vida, na verdade, é o amor. Aquele que tudo faz para preservar a sua vida, se engana. Deveria tudo fazer para fortalecer-se, abrir-se ao amor. Porque essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida não é a vida do corpo, mas do espírito, da essência. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvir Jesus sempre, no fundo da alma. Quem deseje encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Não basta proclamar-se cristãos, termos símbolos, termos práticas, hábitos, ritos, títulos. Nada disso basta. Jesus foi claro em relação a esse louvor tão exaltado nos cristianismos. Ele disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Não há na terra, eu desconheço, alguém que possa se dizer praticante na íntegra da doutrina de Jesus. Não pode, não é e não pode ser isso que ele pede de nós. Pede apenas que tenhamos boa vontade. A paz na terra, ele destina às criaturas de boa vontade. Sejamos esses, então, que vivem, falam, pensam, sentem, agem. Sempre em busca de cada vez maior compreensão e maior vivência do serviço, da compaixão, de fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Exercícios fundamentais de amor. Que a humanidade, mesmo
a vasta humanidade que não se identifica com o rótulo do cristianismo, que toda a humanidade compreenda o vigor da compaixão, o vigor da empatia, a força da solidariedade e da fraternidade. E busquemos todos, incondicionalmente, com minerais, vegetais, animais e seres humanos indistintamente, a prática de colocarmos-nos no lugar dos outros e fazermos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Que essa seja a diretriz de nossas vidas, porque é o roteiro prático deixado por Jesus para expandirmos nossas almas, para aprendermos e nos transformarmos, para avançarmos, ainda que gradativamente, mas sempre no sentido do amor. Muito bom que toda a humanidade, todos nós, nunca percamos esse rumo fantástico. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco. Helenalva Oliveira, muito bom ter você aqui. Mônica Silva, lembrando sempre dos amigos encarnados e desencarnados. Diana Costa, dando seu boa noite. Mônica lembrando também das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Saudando sua amiga Enir, como Enir também a saudando. André Salvatore também saudando todos os amigos. André Santos. Helenalva pede também vibrações pelo seu filho Mateus, em nome do qual eu também mobilizo as melhores energias do meu coração a todos os que estão no coração de todos. Que os nossos amores sejam ensinados, sejam curados, sejam estimulados por essa luz produzida aqui, pelo alto, em nós mesmos e por nós, pela boa vontade. Adelaide Dias e Enir Cajazeira também conosco. Muito prazer, muito bom estarmos aqui. Amanhã, 18 horas, convido você a estar aqui novamente. Um grande abraço, compartilhe se você entender que pode ser útil a mais alguém e até amanhã.